Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio da semana sobre NBA. Se você não escutou o primeiro, escute também, episódio que a gente falou sobre os principais assuntos da NBA. A cada dia muda a liga, parece que tudo. No programa de hoje, vamos parar para respirar um pouco. A liga já tá na terceira semana. Eu e o meu convidado, o Matheus Carvalho, lá do Pisou na Linha, do Jumper, vamos eleger os 5 melhores times da temporada até agora. Espécie de power ranking que o pessoal da mídia dos Estados Unidos faz muito. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Como que você encarou esse exercício? Porque eu particularmente tentei isolar ao máximo. Claro que tem uma influência da minha expectativa do time antes da temporada, mas eu tentei ao máximo isolar pelo desempenho deles nessas 3 semanas até agora. Como que você encarou esse exercício? Bom, primeiro, agradecer de novo o convite, sempre uma honra para mim estar no Cara dos Esportes, estar tendo essa troca de ideia com você. Bom, para mim foi uma parada meio de desempenho mesmo também. Acho que tem times que estão vencendo jogos nesse começo de temporada, mas não estão convencendo necessariamente. Então, além do resultado, acho que eu analisei muito a questão de desempenho, a questão da expectativa, realmente, como você falou, da temporada, né? É muito difícil você fazer essa análise, seja com 30 jogos, seja com 10. Né? Então, foi uma parada mais de desempenho mesmo, acho que um pouco de preferência também. Não necessariamente as melhores campanhas, né? Falar dos times a mais. Eu fiz assim também, uma coisa que eu tentei levar em consideração também foi o calendário. Tem um time especificamente que eu acabei colocando fora do top 5, porque eu acho que pegou um calendário bem tranquilo até agora, e eu acho que isso infla um pouco a campanha. O Matheus vai revelar o 5º colocado dele, eu vou revelar o meu, e a gente vai subindo até chegar na primeira colocação. Lembrando, pessoal que tá escutando o podcast, não deixe de seguir aqui no Spotify, no Apple Podcast, se inscreve no canal no YouTube, deixa like, liga a notificação, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify e no Apple Podcast, que ajuda bastante o podcast. Vamos lá, Matheus, qual o seu 5º colocado? Cara, meu 5º colocado é o Golden State Warriors. Começo de temporada com alguns testes, né? Por exemplo, além de estar com um retrospecto positivo, tem feito uma coisa que era muito difícil para eles, 2 coisas muito difíceis para eles na última temporada. Eles têm novamente a segunda unidade, talvez, com o melhor desempenho da NBA, com Chris Paul, Dario Saric, bons desempenhos de Jonathan Kuminga e afins. E tem vencido jogos fora de casa, né? Que era um grande calcanhar de Aquiles dessa equipe. Eles venceram só 4 jogos no ano passado fora de casa. Então, tem jogado bem. Acho que tem lá os seus problemas. Eu acho que o Warriors é um time que não tem mais um ataque de elite dentro da NBA como em outros momentos. É um time muito dependente do Curry, mas tem sido competitivo. Acho que tem tido uma mescla legal. O Curry tá tendo um desempenho fantástico, tá jogando 31 minutos, porque a segunda unidade tem sido muito impactante com o Chris Paul. Então, o meu 5º colocado é o Warriors. O Golden State Warriors está na minha 4ª colocação. Eu concordo com tudo que você disse. Essa questão da segunda unidade, o Chris Paul realmente tem feito muito bem para a segunda unidade, né? Comandando esse time jovem. Eu acho que o fato do Curry estar jogando 31 minutos por partida é excelente pro Warriors, né? Poder ter ele um pouco... Porque a gente lembra, ele se machucou na última temporada, né? Durante a temporada. Ele não tem mais a condição de manter 36, 37 minutos jogando 70 partidas, né? Não tem como. E eu concordo com basicamente tudo que você falou. Essa questão do time que tá conseguindo vencer jogo fora de casa é muito importante. Ainda não tem a melhor versão do Wiggins e não tem a melhor versão do Klay Thompson ainda, que eu acho que é o que vai definir o teto desse time, mas eu coloco eles na 4ª colocação. Sem dúvida um time que realmente tá muito bem. E esse Golden State Warriors tinha um dos piores bancos da NBA no último ano, e o Chris Paul transformou num dos melhores bancos, né? A diferença que ele tá fazendo nesse time é, mais uma vez, o Chris Paul chega num time e tem um impacto positivo gigantesco. É isso mesmo. Além do Chris Paul, eu acho que o nome que merece muito destaque é o Dario Saric. Sim. Ele é um pivô que faz muito sentido pro Warriors, ele é muito inteligente, ele tem alguma visão de quadra, ele espaça. Você tem alguns problemas defensivos, é verdade, mas funciona muito bem, é um jogo coletivo muito forte. Aí é o que eu falo. Quando você tem uma segunda unidade do Warriors, consegue se manter bem em quadra sem o Curry, que aí você consegue poupar o Curry, né, como a gente citou, por 18, quase 20 minutos, né, por jogo, isso vai fazer muita diferença lá na frente.
E aí é o que você falou, acho que o teto é realmente alguém do Wiggins que realmente começou muito mal a temporada, um começo bem abaixo mesmo. O Klay Thompson, eu diria que ele tem oscilado, que eu acho que é uma coisa mais natural para o Klay Thompson, realmente. Acho que ele já não é o Klay Thompson de 2016, eu acho que ele vai ter essas oscilações mesmo. Tem um jogo que tá com o velho Klay Thompson, tem um jogo que tá aquele cara meio mais ou menos, que não mata muita bola. Mas é isso, acho que falamos bem sobre o Warriors. Verdade, acho que é um time que vai ser um dos candidatos ao título quando a gente chegar lá na frente. O meu quinto colocado é o Minnesota Timberwolves. É a melhor defesa da NBA. É um time muito longo, né? Os jogadores do frontcourt são gigantescos. O Gobert, ele parece que recuperou da forma defensiva dele, né? Porque ele veio de uma temporada que ele não foi tão bem. A Copa do Mundo dele foi péssima. E agora ele tá jogando muito bem. E é curioso que parece que esse time joga melhor quando o Towns tá fora de quadra, né? Os lineups com Naz Reid e Rudy Gobert em quadra tem números muito bons. O Anthony Edwards, assim, ele tá chegando muito perto de ter de clicar tudo pra ele, né? Porque ele tá com números espetaculares, mas tem momentos ali, assim, algumas sequências que ele joga em nível de MVP da NBA, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, uma coisa que eu levo muito em consideração, são partidas como a que ele teve contra o Boston Celtics, que você vê os números dele, no final, o número de eficiência dele, ele terminou com 38 pontos, mas arremessou 15 de 25, ele teve 3 quartos bem fracos, mas eu acho que o que separa uma superestrela de uma estrela é o cara que pode ter 3 quartos e meio jogando muito mal e consegue se recuperar e dominar o jogo no final, né? O Anthony Edwards, ele, nos dois lados da quadra, a defesa que ele fez no Tatum na reta final daquele jogo, com 5 faltas, foi um negócio absurdo. Então, eu sinto que ele tá quase lá de dar um salto, da gente falar dele como, sei lá, um dos 7 melhores jogadores da NBA, algo do tipo. E o Mike Conley, acho que ele tem sido o armador que essa equipe precisava, e eu gosto desse time do Minnesota Timberwolves. Não sei se vai ter Towns até a janela de trocas, né? Essa é a grande... Já falei várias vezes aqui no podcast sobre isso. Mas é um time que tá jogando um basquete de alto nível e teve um calendário difícil até agora. Foi perfeito, que a gente trocou, né? Vou usar o meu quarto, na frente do Warriors. Cara, você foi perfeito. Defensivamente é impressionante o que o Wolves tem feito, né? A melhor deficiência defensiva da NBA até aqui. Inclusive, eu tive uma dúvida muito grande de não colocar ela em terceiro, no meu Power Rankings, acabei colocando em quarto, porque, cara, foi impressionante a atuação contra o Boston Celtics. Foi de um time que, assim, poderia até ter perdido o jogo numa prorrogação, mas a gente entrou naquele confronto com o Wolves sendo a melhor eficiência defensiva e o Boston sendo o melhor ataque. Então era um duelo meio de estilos, né, de quem vai se impor melhor. E o Wolves, na minha opinião, pelo menos assistindo o jogo, ele teve o controle do ritmo de jogo, de como a partida foi jogada, um jogo mais físico, mais pegado, desde o começo. Então ele teve o controle de como foi o jogo, foi a semelhança do que o Wolves queria. E isso contra uma equipe que é uma das grandes favoritas do time, que é o Celtics. Acho que a grande questão é o Karl Anthony Towns. Você pode pensar que, por exemplo, se o Karl Anthony Towns começar a jogar muito bem, esse time pode, de repente, surpreender. E brigar para mando de quadra, brigar para de repente, chegar longe nos playoffs. Mas eu também, desde a última temporada, eu tenho essa impressão de que o Wolves funciona melhor sem o Towns. O Wolves teve um período ali entre o retorno do Towns ali em fevereiro, março do ano passado, em que o Wolves jogava muito bem com o Kyle Anderson titular, com a profundidade que tinha o Taurean Prince, que tá no Lakers. Depois da chegada do Mike Conley, né? Isso, exatamente. Pós-deadline, né? Se encaixou muito bem o Mike Conley com o Rudy Gobert, eles já se conheciam de usar. Não tava rolando muito bem com o D'Angelo Russell. Eles têm, pra mim, o melhor defensor de perímetro da NBA, que é o Jenny McDaniels, e principalmente o melhor do projeto, que é o Rudy Gobert. Você pode questionar ali com o Anthony Davis, o Dana Debye e outros. Né? Mas no auge, o Gobert talvez seja o principal. E ele voltou muito bem, né? Tem defendido espetacularmente. Tem um franchise player que é o que eles precisavam, que acho que era o Anthony Edwards. O cara que... O Towns, eu acho que é a oposição. Né? O Edwards, nos jogos grandes, ele chama responsabilidade. Ele é um líder, mesmo que ele fale, né? Mas ele é um líder, sempre foi. E acho que era uma figura que essa franquia precisava. Então, tem funcionado muito bem, cara. Eu tô gostando muito. Acho que também o caminho talvez seja trocar o Towns. Vamos esperar até cedo, ainda 10 jogos. Mas exige uma resposta dele. Porque quando essa defesa parece pronta para esconder ele, para ele ser um jogador ofensivo que a gente fala, ele não tá entregando. É um time que... realmente, você falou
McDaniels, né, que faltou falar dele, realmente um grande defensor. E o Anthony Edwards também, quando ele liga a intensidade defensivamente, ele é muito bom nesse lado da quadra também. Então é um time muito bom mesmo. Bem, como a gente combinou aqui na quarto e quinto, só invertemos a ordem. Quem que é o seu terceiro colocado? Meu terceiro é o Boston Celtics. Eles foram um time que começou invicto, né? Então talvez se a gente tivesse feito isso uns 4 dias atrás, esse fosse meu primeiro. Mas, cara, tem certas coisas que o Boston ainda pode fazer melhor. Os resultados estavam vindo, mas, como a gente disse, além do resultado é a performance. E foi muito boa a performance do Celtics em muitos desses jogos, né? O Cousins encaixou muito rapidamente. O Jrue Holiday tem sido um defensor espetacular, né? Assim, não tá tão quente na temporada, mas tem sido um defensor fantástico. Mas é um time que se tornou um pouco mais individualista do que no ano passado. A taxa de assistências desse time, a porcentagem caiu bastante em relação ao primeiro ano. E acho que isso é uma coisa até natural, porque é um time que, né, tá com uma outra forma de jogar. Você tem outro pontuador de 20 pontos ali, você tem um outro armador, que tem lá suas diferenças, né, o Holiday e o Marcus Smart, principalmente ofensivamente. Então, tem coisas para melhorar. Eu acho que eles já começaram muito bem, eles já estão muito avançados. É uma questão de expectativa, como a gente citou. Mas o terceiro lugar deles aqui não é uma coisa ruim, é uma coisa do tipo, cara, se esse time melhorar e jogar e ter esse poder de fogo com mais movimentação de bola, com uma defesa mais intensa, cara, é um time muito forte, né? Então, realmente, perdeu esses jogos pro Wolves e pro Sixers, né? Perdeu ontem, mas vem muito bem, é o meu terceiro colocado. O Celtics é o meu segundo colocado, e essa questão que você falou da porcentagem de assistência realmente é algo que me chama atenção, mas acho que também é um pontinho ali que a gente tá, porque é um time que a gente tem uma expectativa tão alta, né? E é o time que saiu o armador do time, né? O Marcus Smart não é um armador puro, mas era o armador do time, e você coloca um Porzingis, que é um cara que é mais individualista, e você muda o time, né? E esses jogos que eles perderam agora, teve a lesão do Derek White e tal, e o Derek White já voltou na última partida, então eu tenho a tendência a dar ali um passe pra equipe, e eu acho que do leste, quando esse time tava completo, foi o time que jogou o melhor basquete que eu vi nessa temporada. Por isso eu coloco na quinta colocação, porque a capacidade que eles têm de ter 5 jogadores na quadra que criam o próprio arremesso e são defensores de alto nível, acho que nenhum outro time na NBA tem condições de fazer. E ainda tenho questões com o Joe Mazzulla. Ainda gostaria que ele pedisse um pouco mais de timeout na reta final pra desenhar uma jogada e tal. Gostaria, mas eu acho que é um time que tudo bem, eu concordo com você. Acho que eu ficaria mais confortável em colocar eles mais nessa posição uma semana atrás, mas ainda assim, eu acho que é o time que jogou o melhor basquete no leste, na minha opinião. E essa questão que você falou do Jrue Holiday, realmente, né? Ele, ofensivamente, a gente tem visto um pouco o Jrue Holiday dos playoffs, né? Que nem sempre tem bons desempenhos ofensivos. Tem dois problemas, né? Acho que o Jrue Holiday é essa questão de adaptação ofensivamente difícil, né? Você está falando de 7 jogos, né? A troca do Jrue Holiday já foi aí em cima da temporada, né? Então é difícil mesmo, não é... Assim, como eu disse, é um terceiro lugar pelas expectativas. O meu segundo lugar é um time do leste, mas ele tá em segundo porque eu tinha menos expectativas sobre ele, né? Então, aí por isso que eu coloquei ele em segundo. Mas eu acho que você concorda, no melhor momento foi o que melhor jogou do leste. E tem essas questões de adaptação. Outra coisa que me chama um pouco a atenção é o banco de reservas, né? A produção não é tão alta, que era uma coisa que a gente até conversava, né, antes da temporada começar. Era esperado, né? Por uns caras estão bem abaixo, né? Peyton Pritchard, por exemplo, começou muito frio. É um cara que teve 3 temporadas aí chutando 40% do perímetro. Tem tido algumas dificuldades, mas acho que isso é muito encaixável e com certeza, se a gente refazer isso ao longo da temporada, o Boston vai estar sempre no top 5. E a gente falou do Wolves, do Anthony Edwards, na minha opinião tá quase lá, né, naquele nível mais alto. O Tatum tá lá. O Tatum tem que ser um dos favoritos ao MVP hoje, tá jogando um basquete de alto nível. O Jaylen Brown que eu esperava um pouco mais. Eu não sei se de repente ele tá sentindo o peso do contrato, se ele tá querendo ter um pouco mais de protagonismo. Eu sinto que tem alguns momentos, isso foi um exemplo, por exemplo, no jogo 2 da temporada, né, que ele fez um jogo 1 muito mal, ele foi muito mal, né,
primeira partida do Celtics. Aí no segundo jogo ele já teve acho que 24 arremessos, né? Então claramente, é o jogo pra gente fazer o Jaylen Brown jogar bem, né? Eu sinto que ele tá um pouco menos no ritmo com os outros 4 titulares do que os outros 4 titulares. Acho que é bem isso. O Brown teve 2 jogos bem abaixo, que foi o primeiro e esse último, né? Que o até ontem contra o Philadelphia. Não jogou tão bem. Acho que é bem isso mesmo. Acho que o fluxo de ataque ser um pouco mais baixo prejudica um pouco o Jaylen Brown. Porque o Jaylen Brown é um cara que ele entrou na NBA como um grande jogador de isolação, e ele é até hoje. Mas ele é um cara que as defesas aprenderam a lidar muito bem com ele. Então você ceder visuais menos confortáveis para ele arremessar, jogadas onde ele tem que se virar um pouquinho mais, bater um pouco mais de bola, já é um pouco mais difícil. Então eu acho que o fluxo de ataque, como a gente falou, de assistências e afins aumentando em Boston, movimentação e afins, só vai beneficiar o Jaylen Brown. E o Tatum é um fenômeno. Como você disse, candidato a MVP, eu acho que está no top 5 do MVP com alguma tranquilidade. Foi meu palpite para MVP dessa temporada. Meu também. Continue para me acertar. Então, cara, tem jogado muito bem, realmente. Tem sido inacreditável o Tatum, né? E é aquela coisa, né? Você tem 2 caras que fazem 20 pontos ao redor de um cara desse, cara. O Boston tá numa grande posição, mesmo que as coisas não andem muito bem coletivamente. Inclusive, eu votei pra Tatum MVP na enquete do Pisou na Linha, né? Que você faz todo ano, exatamente, votei lá. Alguns votos no meu podcast foram diferentes da enquete, porque eu tento cercar de todo lado. Mas o MVP não, o MVP eu coloquei Jason Tatum. O meu terceiro colocado é o Philadelphia 76ers. E é um time que tá jogando um nível muito bom. É um time que encaixou muito rápido com um novo treinador, né? O Nick Nurse já colocando a cara dele nesse time. E eu acho que a saída do Harden por si só já ajuda. É aquela famosa adição por subtração, né? Não só pela questão técnica, né? Porque deixa o Tracy Maxey mais confortável, mas questão de ânimo da equipe, né? O clima parece melhor e as peças novas estão se encaixando bem, né? Dão uma profundidade maior. A gente já viu, por exemplo, contra o Celtics, o Batum jogou 26 minutos, né? Ele teve 5 minutos, mas teve 5 pontos, mas jogou 26 minutos. Então, dá mais opções na ala, né? E acho que eles se livrarem do PJ Tucker, na minha opinião, foi algo positivo. Eles saírem do contrato, trouxe 2 caras que têm mais mobilidade, né? O Robert Covington e o Batum. E eu acho que o time tá encaixando muito bem. E tem 2 caras ali que o Embiid, na minha opinião, tá jogando tão bem quanto no ano passado, quando ele foi MVP. E o Maxey, que hoje, se tivesse que votar no jogador que mais evoluiu, teria que ser o Maxey, né? Porque ele deu um salto ali de bom jogador de banco ali, o seu quinto titular. E hoje ele seria um All-Star, né? E talvez seria até o NBA se a temporada terminasse hoje. Então, pra mim, o 76ers tem uma questão ali. Eu coloco o 76ers atrás do Celtics, que eu até acho que é justo, como você tem o 76ers na frente do Celtics. Mas eu ainda acho que o teto do Celtics, aí entra um pouco o que eu falei no começo, ser um pouquinho de projeção e expectativas. Eu ainda acho que o teto do Celtics é um pouco mais alto, apesar deles terem perdido pro 76ers essa semana. Não, com certeza, com certeza. O meu critério maior aí foi, como eu disse, pelo que eu esperava no começo de temporada e pelo que eu vi. E eu acho que, assim, o início do 76ers ele é muito surpreendente, porque a gente não esperava isso. A gente esperava um time meio caótico, meio que, né, podia não ter trocado o Harden até agora. Ninguém imaginava que o Harden seria trocado. Então foi até rápido dentro da temporada, se a gente parar pra pensar. Então eu me surpreendi muito, por isso que pra mim eles estão à frente do Celtics. Se a gente for colocar numa projeção, quem você acha que não é mais longe? Com certeza eu gosto. Mas, como você disse, o Maxey se encaixou muito bem na posição de armador. A gente estava falando de taxa de assistência do Boston. Né? A taxa de assistências e turnovers do Maxey é uma coisa inacreditável. E era um cara que era muito questionado para ser um armador puro. Né? Ele teve uma experiência numa metade de temporada por algo parecido, né? Foi quando o Ben Simmons pediu a troca, e aí ele foi o armador titular, mas não era tão eficiente, né? Já era um pontuador muito bom, já tinha grandes aproveitamentos, mas ele não tinha essa taxa de assistências tão boa, e ele tem sido um criador fantástico. Destaco bem uma temporada de um cara que é meio persona não grata na NBA, mas é o Tobias Harris, tem jogado muito bem, tem sido muito eficiente nesse começo de temporada. Tudo bem, é temporada regular e geralmente o Tobias Harris é um cara eficiente na temporada regular. Mas a gente, o que tem que ser falado, tem que ser falado. Ele tem jogado muito bem.
como você disse, acho que as adições que vieram pelo Harden foram interessantes. O Batum é um cara que ele ajuda nessa questão da construção, ele é um ala com visão de quadra, ele é um ala que mata a bola de três. Já foi melhor defensivamente, mas é um cara que ajuda em vários quesitos. E tem o MVP, né? O Embiid segue num nível absurdo, já faz aí 4 anos, né? 3 anos que ele ganhou com o Jokic para ser MVP, e mais esse. E tomara que eles consigam criar essa gordura e possam chegar naquele ponto de levar a temporada regular no banho-maria, para que o Embiid possa chegar saudável nos playoffs, né? Porque se eles já dependiam muito dele com o Harden, sem o Harden acho que ainda mais. Né? Então, realmente é um começo de temporada excelente. O Nick Nurse tem feito um grande trabalho, por isso que o Sixers foi o meu segundo. O Tyrese Maxey, 25,4 pontos por jogo, 5 pontos a mais do que ele tinha na temporada passada, e um número que chama muita atenção, 1.1 turnover por jogo para 7 assistências, um cara que tá jogando 37 minutos por partida, né? É uma proporção muito grande. Ele tá sendo estupidamente eficiente, né? Porque ele também tá arremessando 40% de 3, ele tá arremessando 90% de lance livre com 4,4 tentativas. Então é um cara que tá com uma eficiência muito alta, né? É claro que é um pouco ainda a amostragem pequena, né? A tendência é dar uma caída, mas ele tá jogando um nível absurdo e assim, ele se encaixa muito melhor no que o Nick Nurse quer fazer do que o Harden. O Nick Nurse gosta dos times dele com intensidade. Por mais que um time com o Embiid nunca vai ser tão rápido quanto os times do Nick Nurse com o Raptors, né? Porque o Embiid gosta de parar o jogo na meia quadra, mas com o Maxey você tem a opção de empurrar o ritmo ali, forçar o ritmo na transição, né? O Maxey é muito rápido, um dos jogadores mais rápidos com a bola nas mãos, então realmente eu acho que foi um encaixe perfeito. Méritos pro Daryl Morey, seguidor do Cara dos Esportes e do Pisou na Linha no Twitter. Um dos negócios mais aleatórios que eu já vi. Eu lembro que eu tava mexendo no celular de noite assim. Aí eu vi Daryl Morey seguiu, aí eu fui ver se era fake. Não, era o perfil mesmo. Aí daqui a pouco olha a timeline, tá o Matheus tweetando no Pisou na Linha. Pô, o Daryl Morey seguiu também. E a gente conversou ali. E eu vi que ele segue alguns outros perfis brasileiros. Né? Qual que é a racionalidade por trás disso? Eu acho que ele tava querendo plantar informações pra gente fazer propaganda pra ele. Ah, deu certo. Mas... eu já era muito fã do Daryl Morey antes, agora eu então. Já sou Daryl Morey, sim. Pô, meu seguidor Daryl Morey. E foi o mais, antes da gente passar pro número 1, o mais bizarro é porque ele foi uma madrugada de domingo pra segunda. Eu lembro bem porque era um domingo de NFL. E foi um dia que eu só tuitei sobre NFL. E aí ele me segue, eu falei, pô, não faz sentido nenhum. Ainda mais no dia que eu só tuitei sobre NFL. Mas, enfim, 2 seguidores aqui. 2 seguidos por Daryl Morey. E sigo ele também, claro, já segui há muito tempo, sou fã. Cara de analytics como eu, sou muito fã do Daryl Morey. Vamos seguir pro primeiro colocado. Imagino que seja o mesmo. É um time do Colorado, que tem um cara que gosta de cavalo. Por favor, fale com todas as palavras pro público. Denver Nuggets, com certeza, de Nikola Jokic. Cara, inacreditável, né? Começo arrasador de temporada. Incrível que a defesa esteja jogando tão bem, depois de ser campeão, depois de passar... Porque o Denver Nuggets, ele foi campeão de uma forma muito prominente, mas ele nunca teve uma narrativa tão forte sobre ele, né? A ideia de muitos era de que o Lakers, se pega, o Nuggets era favorito, de que o Nuggets não aguentaria enfrentar o Warriors e afins. E, cara, venceu com sobra e segue jogando com intensidade, segue jogando muito firme. Perdeu o Jamal Murray e ganha do Warriors ontem, e o Warriors que vence o Draymond Green, dizer, mas ganha do Warriors, ganha do New Orleans Pelicans, transformando uma derrota de 20 pontos em uma vitória por 18. Então, realmente, cara, quando você fala de... parênteses aqui, eu gosto muito nisso do time do Denver Nuggets, que eles não desistem de jogos. O outro time abre uma vantagem, eles vão lá e voltam no placar. Você não vê, tipo, a gente brinca muito do Jokic odiar basquete, só querer saber de correr de cavalo e tal, isso aqui, mas o Nuggets nunca sai de jogos. Então, esse jogo pra mim foi incrível, porque, assim, foi o primeiro jogo do anúncio da lesão do Jamal Murray, que deve ficar aí até dezembro, ali fora e tal. Tipo, é um jogo em casa, estava muito bem, já tinha feito algumas grandes provações durante a temporada, mesmo com tão pouco tempo. Então é um jogo ali, cara, você tá perdendo por 20 no intervalo, muitas vezes o time nem vai virar, o time vai jogar ali, porque 82 jogos, né? Mas, cara, eles foram lá, voltaram e, assim, amassaram no segundo tempo, passaram por cima, um atropelo.
Então tá muito acima dos outros ainda. Eu acho que essa distância tende a diminuir. Estou muito curioso para ver como esse time vai reagir sem o Murray a longo prazo, porque a grande questão pra gente sempre foi a profundidade do Nuggets, né? Então, o quinteto titular é o melhor da NBA disparado. Você pode até falar em nomes, Phoenix Suns, Clippers, sei lá, estrelas. Mas encaixe, cara, o Nuggets é o melhor quinteto titular da NBA. Só que tem a questão da profundidade. Tem o Christian Brown, muito bom. O Red Jackson, aparentemente, voltou a ser um Red Jackson muito bom. Tem jogado bem lá. Peyton Watson, outra descoberta muito interessante. Merecia mais minutos no ano passado, tem jogado muito bem esse ano. O Julian Strouder, que é lutador, que está matando bola de 3 a rodo. Então, assim, é um sistema muito forte, um time muito bom. O Jokic segue sendo o melhor jogador do mundo. Então, cara, o Denver deixando claro, passando o recado de que vai ser muito difícil derrotá-los em uma série de 7 jogos, e eles vão defender esse time com muito afim. Eu fiz uma careta enquanto você falou do Reggie Jackson, porque eu conheço ele de outros carnavais, mas realmente ele tá jogando bem, né? E agora esse look dele com óculos, né? Ele é bem reconhecível. Essa questão do Jamal Murray, a gente já viu os Nuggets segurarem muito bem a onda, assim, o Jamal Murray, né? Mas acho que o Jokic, ele dá um piso altíssimo pra esse time, né? E aí acho que o teto é o quão saudável tá o Murray. E eu concordo plenamente com o que você disse sobre ser o melhor quinteto. Você pode pegar jogadores individualmente, de repente outro time. O próprio Celtics que a gente falou, né? Mas a forma como esse time encaixa do Nuggets é realmente inacreditável. E esse jogo de 2 homens, né? Do Jamal Murray com o Jokic, não tem igual na liga, né? O entrosamento, a qualidade dos dois. Eu vou ver o copo meio cheio aqui pro torcedor dos Nuggets. E se tinha alguma dúvida, o Denver Nuggets é o meu número 1 nesse ranking. Pode ser uma oportunidade pro Michael Porter Jr., né? Porque tudo bem que a gente já falou isso o quê? 3, 4 anos. Oportunidade pro Michael Porter Jr. Oportunidade pro Michael Porter Jr. Mas ele vai ter que carregar um fardo maior ofensivamente, né? Vai ter que arremessar mais e vamos ver se ele consegue se desenvolver, né? Porque ele hoje em dia ele ainda não justifica o contrato que ele recebe da equipe, né? E a gente sabe que ele tem um potencial muito grande, sabe que ele já lidou com muitas lesões nas costas e tal, mas pode ser isso uma oportunidade para ele. Mas eu concordo com tudo que você disse. O Denver Nuggets é um time completo, é um time que tá defendendo muito bem, é um time que parece que tá jogando no mesmo nível dos playoffs da temporada passada, nos dois lados da bola. Hoje, se eu tivesse que votar no MVP, seria o Jokic. Ele tá jogando um nível absurdo, como sempre, e é aquela coisa, cara, o Nuggets, ele parece que é raro eles fazerem uma jogada errada. Eles erram o arremesso, eles cometem um turnover ali, mas raramente é uma decisão burra em quadra. Raramente é um Jamal Murray arremessando ali 5 metros da linha de 3 com 18 segundos ainda no relógio, né? Eles raramente fazem... se dão tiros no pé, né? Jogando ofensivamente, né? Então é um time muito difícil. Eu acho que eu colocaria o Celtics como um time que pode chegar ali e ameaçar o Denver Nuggets, mas acho que hoje você tem um Denver Nuggets, você tem um degrau, e aí começa a vir o resto da NBA. Exato. Você falou do Michael Porter Jr., destacar um ponto positivo, que ele tem, assim, incrível a evolução defensiva dele. Realmente parece ter se tornado um defensor consistente e decente, de fato, né? Ele fez alguns jogos bem legais. Bom reboteiro, né? Bom reboteiro, excelente reboteiro, talvez aí um dos melhores alas da liga nesse quesito. Então, impressionante, né? O Aaron Gordon, sutíssimo, né? O cara é incrível, realmente. Como o Denver tá tudo muito ajeitadinho, tudo muito perfeito. Como você falou antes, exato, Denver tá muito acima nesse momento pra mim do resto. Eu acho que é até normal, cara. 10 jogos, com Boston vai chegar. A gente não falou do Bucks aqui, que é o meu favorito aí, porque realmente começou, apesar das 5 vitórias e 7 jogos, o time começou engasgando, né, nesses processos, mas se você parar pra pensar que engasgando o Bucks no 5 e 7, imagina o que o Bucks não vai fazer quando o time encaixar, né? Então, você tem times postulantes, eu acho que a gente vai ter um playoff muito equilibrado, mas nesse momento é difícil pensar em um time para bater o Nuggets em 7 jogos. Nesse momento, estamos em novembro, né? Em abril é outra história. O Milwaukee Bucks a gente falou bastante no último podcast, então é basicamente isso, né? O time que, concordo com você, tá engasgando ainda, apesar da campanha ser boa. Tá na frente do Celtics, né, nesse momento que a gente tá gravando aqui na classificação, mas é um time que não encaixou ainda, né? Você vê em quadra, não é ainda
tá nem perto do que a gente acha. Apesar do Giannis estar jogando bem e o Damian Lillard estar jogando bem, né? Mas acho que falta tudo entre os dois e ainda não encaixou muito bem. Eu quero falar sobre 2 times. Que eu achava que de repente poderia entrar, mas eu achava que não ia entrar na sua lista e não entrou na minha. E outro que eu sabia que não ia entrar, mas tem uma torcida muito grande e o pessoal pergunta muito pra mim no Instagram, no TikTok, no Twitter e tal. Vou começar por ele então, Matheus. O Los Angeles Lakers não tá no nosso top 5. É um time que vem dando uma engasgada. A gente já viu Anthony Davis desfalcando o time. Deixa eu ver a classificação aqui. Os Lakers estão com 3 vitórias e 5 derrotas. A sensação que eu tenho é que eles estão longe ainda de encontrar uma rotação correta, de colocar os caras certos nos minutos certos. Tem muita gente nesse time, muita gente chegando. Qual a sensação que você tem nesse time do Lakers? E se você acha que, assim, você acha que tem motivo para preocupação? Cara, preocupação, não sei se é a palavra, mas eu acho que tem que haver um desejo de se encontrar rápido, porque a Conferência Oeste é muito complicada. Então, eu comecei essa temporada no Oeste falando de 11 times que eu achava. Você pega o playoff, tem 8, o play-in tem 10. Então, é um fora do play-in. É 11 times que, tipo assim, têm a obrigação, vamos dizer assim, ou estão jogando, precisam ir para os playoffs. E nisso não incluiu o Houston Rockets, que está jogando muito bem nesse momento, nem Spurs, Jazz e Blazers, né, que foi a reconstrução, enfim. Mas você tem muito time bom. Então acho que seria interessante se encontrar rápido, né? Até para que o LeBron não tenha que jogar essa carga de minutos enorme que ele tá jogando. E tá voando. Oi? E tá voando. Não, espetacular, tá jogando demais. Assim, diria que muito mais eficiente até do que na última temporada. Mas eu acho que você fez uma boa autópsia aí. O Lakers precisa encontrar a rotação certa, os momentos de quem entra em quadra, porque tentou abraçar um pouco tudo, sabe? Teve um jogo contra o Suns que eles jogaram, e que aí eu lembro que eles tiveram minutos com o LeBron de pivô, sendo que esse time, para muitos, teria muitos minutos com 2 pivôs. E aí, beleza. Pegou o LeBron de pivô, teve uma sequência com o Durant no banco, deu certo, tá? Aí jogou com o Clippers, voltou a usar isso com o LeBron de pivô em determinado momento do primeiro quarto, tomou a surra. Aí, no terceiro quarto, o time tá jogando com 3 pivôs. Anthony Davis, Christian Wood e Jackson Hayes. Então, tipo assim, muita coisa experimental ainda. Darvin Ham claramente ainda não encontrou certas respostas. O time tem sido tenebroso arremessando. Né? Eu vi uma estatística hoje, inclusive, que é o primeiro time da história da NBA, em 8 jogos, a ter menos bolas de 3 e menos aproveitamento de 3 em todos os jogos de início da temporada regular. Então é um time que tem muita coisa para resolver ofensivamente. É um time que defensivamente tem lá alguns pontos, mas também não está bem. Tem buscado encontrar soluções, né? Teve minutos do Christian Wood. Você tem alguns caras que eu acho que são um cobertor curto muito ambulante. O Wood é um deles, acho que até começou bem a temporada, mas não sei até que ponto o Wood vai ser importante quando os jogos importantes chegarem de fato. O Cam Reddish, que tem tido minutos, é um cara que no ataque, tipo, 15% do perímetro, por mais que ele seja um bom defensor, é difícil você sustentar isso num time que arremessa bem, imagina num time que arremessa mal. Então tem muitos problemas. Acho que é um começo de temporada, acho que o Lakers vai se acertar, acho que vai para os playoffs. Eu gosto muito de algumas contratações do Lakers. O Taurean Prince, para mim, é uma das opções maravilhosas que o Lakers fez. Gosto do Gabe Vincent. Vai ter o retorno do Jared Vanderbilt. Mas, claramente, eles ainda estão num estágio muito de experimentar e precisa se encontrar logo. Se encontrar logo, não vai ter problema. Eu não tô preocupado pelo nível de atuação, porque acho que a gente tá nesse momento de fazer testes, né? Mas ao mesmo tempo tem isso. O Oeste, se você bobear um pouco, você, em vez de ter a seed 3, você tá jogando play-in. E isso é muito ruim. É o time que tá se encontrando, concordo com tudo que você disse, e eu acho que certas coisas é realmente teste mesmo, essa questão de, vamos botar o LeBron de pivô, vamos botar Jackson Hayes, Christian Wood e Anthony Davis. Spoiler alert, Christian Wood não vai jogar minutos quando esse time tiver nos playoffs. Christian Wood é o rei da caloria vazia, né? Os números dele, você olha aqui, esse cara é ótimo, ele tá no seu time, você vê, é por isso que ele não joga, por isso que ele já tá no 5º, 6º time dele em, 7 anos na NBA, né? Então, eu acho que o Austin Reeves está sendo pouco utilizado, eu gosto muito do Austin Reeves, e eu acho que ele tá pronto para ter um papel maior, mas eu acho que muito dele não ter esse papel maior
Porque você tá usando outras coisas, né? Você tá tentando dar uma minutagem pro D'Angelo Russell, que eu tenho certeza que o Lakers já tá de olho em trocar, né? Ele renovou o contrato do D'Angelo Russell pra trocar o D'Angelo Russell, né? Então tem muitas bolas no ar ainda, que eu acho que o time vai se encontrar. A questão justamente é essa, você vai se encontrar, você vai pro play-in de novo, você vai conseguir uma vaga direto, você vai ter mando de quadra nos playoffs, porque o Oeste é brutal, e eu concordo plenamente com a matemática que você fez. Pra mim são 11 times que tem que ir aos playoffs. E um deles vai ficar fora, e 4 vão pro play-in, aí 2 deles vão ficar fora, né? É uma coisa bem difícil. O outro time que eu queria te perguntar é o Dallas Mavericks. O que você acha do Dallas Mavericks? É um time que começou bem a temporada, tá na segunda colocação, 6 vitórias, 2 derrotas. Pra mim é um time que se beneficiou um pouco de um calendário tranquilo até agora. Claro, o Luka tá voando, tá jogando um nível absurdo, mas eu acho que esse 6-2 do Mavericks é muito inflacionado pelo calendário fácil. Foi o motivo, inclusive, de não entrar no meu top 5. Você acha que tá aí das melhores campanhas, a única que a gente não escolheu mesmo. Cara, eu acho que tem certas coisas que são interessantes. O nível de jogo do Grant Williams tem sido muito bom e achei essa uma grande notícia pro Nets. Você tem coadjuvantes jogando bem. O Tim Hardaway Jr., dentro da ineficiência, em alguns momentos, ele tem sido um sexto homem ok, tem tido uma boa média de pontos. Eles encontraram um grande papel pro Derek Lively, ele pegou novato, né? Ele se encaixou muito bem ainda, né? Eu até participei de um podcast também de torcedores do Mavericks um pouco antes de começar a temporada, e a gente estava falando que a gente esperava o Max ser o calouro que fosse ter minutos de impacto, né? Que era o Dorian Finney-Smith ali meio piorado, né? Calouro. E não, o Max é muito cru e o Livre tem sido muito bom, apesar de algumas faltas, apesar de ainda alguns erros. Mas, de fato, acho que além do Doncic estar jogando no nível MVP, o entorno tem funcionado, e acho que essa é uma boa notícia. E você tem um Kyrie inconstante em geral, principalmente no aproveitamento de arremesso, né? Então, teve jogos muito bons, teve jogos mais ou menos. Tem tido ali bons minutos, particularmente quando o Kyrie está com a segunda unidade do Mavericks. Ele tem tido alguns bons minutos nesses momentos, né? Sendo um playmaker também. Ele teve recentemente 2 jogos seguidos. Acho que o último, inclusive, que quebrou foi esse contra Toronto. 2 jogos seguidos de 10 assistências. Então é importante. Acho que quanto mais Dallas conseguir ser coletivo ao redor de um Luka MVP, as chances deles aumentam ainda mais, né? Mas, como você disse, teve um impacto realmente na tabela, né? Pegou uma tabela um pouco mais fácil no começo. Vamos ver agora, né? Agora são as provas de fogo, né? O Kyrie, ele nesse papel secundário, e eu acho que ele parece estar aceitando bem. Acho que nessa altura da carreira ele entende o lugar que ele tá na hierarquia desse time. E eu acho que ele tá indo muito bem, concordo com o que você disse, né? Ele podendo ali criar com a segunda unidade e respeitando a hierarquia do time. Acho que ele vai muito bem, tá com 20,3 pontos, 7,3 assistências por jogo. Tá arremessando muito mal de 3 ainda, 27%, mas é cedo ainda. Acho que esse número pode virar, né? O Luka tá com 31 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, quase 9 assistências. Tá jogando um absurdo de basquete o Luka. E o Derek Lively, que é o famoso plus a mais, né? Que é o que ninguém esperava, assim, né? Acho que nem a mãe do Derek Lively esperava que ele ia ser tão útil pro time logo de cara, né? Porque ele é uma evolução de carreira engraçada, né? Porque ele pintava como no colégio, né? Aqueles novos unicórnio, né? O cara tipo o Chet Holmgren, que fazia de tudo um pouco. Na Universidade Duke, ele decepcionou muito, porque ele basicamente só arremessava de dentro do garrafão, enterrada, e corria de um lado pro outro da quadra, né? Então tinha um pouco esse gosto ruim no draft, qual jogador ele vai ser. E ele tá sendo esse jogador operário da bola, né? Que corre de um lado pro outro, que se esforça para pegar rebote e tal. E era o que os Mavericks estão precisando, né? Claro que ele ainda, às vezes, tá no lugar errado, na hora errada, defensivamente, às vezes ele ainda é empurrado dentro do garrafão, mas eu acho que, em geral, ele tá entregando muito mais do que o esperado. E o Grant Williams está sendo uma grande adição, né? Acho que o Grant Williams hoje, você acha que é exagero dizer que ele é uma das contratações que está funcionando melhor na NBA? Até, sim, das contratações de médio porte, né? Não as estrelas, né? Mas de médio porte, eu acho que ele se encaixou perfeitamente nesse time. Eu diria mais, eu diria até que ele está numa corrida aí bem inicial pelo prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. Tem realmente sido muito eficiente. Já era em Boston, né? Mas tinha menos volume, tinha menos opções ofensivas, e aqui em Dallas ele está sendo fantástico, realmente.
Aqui em Dallas, né? Mauá, São Paulo. Enfim, é assim mesmo. Ele teve um ano muito estranho, né? Ele claramente não se dava com o Joe Mazzulla, né? O Joe Mazzulla não era muito fã dele, né? E agora tá tendo uma temporada muito boa. Mas é isso, nossos top 5 estão prontos pra relembrar. O meu é Timberwolves em quinto, Golden State Warriors 4, 76ers terceiro, Celtics segundo, Nuggets primeiro. O do Matheus, Warriors quinto, Wolves quarto, Celtics terceiro, 76ers segundo, Nuggets primeiro. 5 times iguais, só mudamos a ordem. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Pisou na Linha, leiam os textos dele no Jumper. Até a próxima. Até, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. E, como você disse, me sigam lá no Pisou na Linha, no Jumper. Continue escutando o melhor podcast dos esportes americanos do Brasil. E é isso. Valeu, Matheus. Essa última parte aí foi um ad, né? Tem que deixar aqui bem claro, hashtag ad. Mas valeu mesmo, Matheus. Pessoal, podcast Cara dos Esportes de NBA. Volta na madrugada de segunda pra terça. Terça-feira, quando você acordar, vai ter um episódio novo. Tem um episódio pós-rodada de NFL também, sendo postado na madrugada de domingo pra segunda. Se inscreva, deixa 5 estrelas, aquela coisa toda, indica pros amigos. Até a próxima. Tchau.